trazer a vida, graça e luz, aplica todo o meu viver, a redenção da cruz. Possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ó Pai, rendamos o louvor ao Salvador também, e glória, louvor
noite. Amém. Boa noite a todos, que bom que estão aqui para o nosso culto agora da noite. Já tivemos o culto de manhã hoje também, onde tivemos o batismo do João, o pequeno João Chervinsky. Semana que vem temos batismo também, e daqui mais alguns dias do Francisco também, né, Vanessa? O Francisco também já nasceu, já está aí, e logo logo também vai ser batizado. Chamo bem-vindo o Hector, já esqueci o nome, desculpa, Bianca, o Hector, a Bianca, a Anne, a bebezinha, né? E Letícia, tá? O Hector, a Bianca e a Anne vão morar aqui, né? Eles vieram lá do Mato Grosso, de Sorriso, né? E a Letícia está passeando, né? Veio conhecer Maringá, ficar uns dias aí com a irmã. Que bom, sejam bem-vindos também. Estarão então aí também participando conosco aí da nossa congregação. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou como nós vamos ler daqui a pouco, na versão que nós usamos da Bíblia, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus, a graça de Deus dura para sempre. E é por isso que nós também estamos aqui para agradecer esse amor, essa graça de Deus. Pode passar? Nós invocamos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia do nosso batismo, nós somos chamados à fé em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Mas nem sempre nós fomos e nós somos fiéis a Deus e a sua santa palavra. E muitas vezes então nós desobedecemos à vontade de Deus, nós nos desviamos, nós nos afastamos dos caminhos do Senhor. E é necessário sempre reconhecer que somos pecadores, nos arrependermos verdadeiramente, pedirmos perdão ao nosso Senhor. E é isso que nós queremos fazer agora, com toda a humildade, com o coração verdadeiramente arrependido. Oramos confessando os nossos pecados. Misericordioso Pai, nós nos afastamos dos teus caminhos como ovelhas perdidas. Seguimos o desejo do nosso próprio coração, ofendemos a tua santa vontade. Deixamos de fazer aquelas coisas que nos ordenaste e fizemos exatamente o que não deveríamos fazer. Estamos doentes em nossa vida espiritual. Tem piedade de nós, Senhor. Perdoa aos que confessam os seus pecados. Renova-nos com o teu Espírito Santo, conforme as promessas de Jesus, o nosso Salvador. Por amor dele, concede que vivamos uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do teu santo nome. Amém. Tendo, pois, confessado os seus pecados, confiando no perdão de Deus, desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a você a misericórdia e a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia no Salmo 136.
Salmo 136. Esse salmo, conforme o título que foi aí colocado, é um hino de gratidão, é um salmo para o culto, um salmo de ação de graças, que era então sempre cantado em louvor a Deus. E aqui então, de maneira especial, é destacado pelo salmista que o amor de Deus dura para sempre. E esse amor de Deus que dura para sempre, ele pode ser visto de maneira especial na obra da criação, em tudo aquilo que Deus criou. Lemos juntos até o versículo 9. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Onipotente e eterno Deus, por intermédio de teu Filho, nos prometeste perdão dos pecados e vida eterna. Em vista disso, te imploramos que guies e governe nossos corações pelo teu Espírito Santo, de modo que nele busquemos auxílio em nossas necessidades diárias, especialmente em tempos de tentação, em tempos de tempestade. Faze-nos obtê-lo por meio de uma fé viva e verdadeira em tua palavra. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Cantamos: que segurança sou de Jesus.
Leitura da palavra, Gênesis capítulo 9, do versículo 8 ao 17. Gênesis 9, 8 a 17. Aqui fala da aliança que Deus fez com Noé, onde então Deus ele colocou algo no céu. Esse algo é aquilo que nós chamamos de arco-íris, de acordo aqui com esse texto. E Deus deixa bem claro aqui que esse arco-íris é dele, e que o significado do arco-íris é isso que o texto aqui diz. Mas infelizmente, como vocês sabem, o diabo ele usa aquilo que Deus criou, aquilo que Deus colocou como aliança, aquilo que Deus colocou para ser belo, para inverter as coisas e para usar de maneira errada. E aí, infelizmente, um movimento que todos vocês conhecem usa o arco-íris na sua bandeira, mas é claro que com um significado que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu aqui nessa aliança. Deus também disse a Noé e a seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que eu estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. O arco-íris é também uma lembrança de que o nosso Deus, apesar de ser um Deus misericordioso, que o seu amor dura para sempre, Ele é um Deus também que julga, é um Deus que castiga aqueles que não querem saber dele. Então, quando virmos o arco-íris, precisamos lembrar disso, que nunca mais o mundo será destruído por um dilúvio global, ou melhor, o mundo destruído não, os seres vivos, porque o mundo em si não foi destruído. E que também o nosso Deus é sim um Deus de amor, mas é também um Deus de julgamento. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21, onde o apóstolo Paulo aqui, ele ora pedindo a Deus que os cristãos lá de Éfeso possam compreender o infinito amor de Cristo.
Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. E o Santo Evangelho, o texto sobre o qual nós vamos meditar de maneira especial, Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Em reverência ao Santo Evangelho, eu peço que quem puder se coloque de pé. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Até aqui o Santo Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual, pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Convido as crianças para virem aqui à frente. Tudo certinho? Tudo bem?
Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe o momento especial de vocês lá na escola dominical. Pode ir lá com a professora Sancel. Cantamos firme nas promessas. Promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Querido irmão, querida irmã, quais são as tempestades que você tem enfrentado? Será que as maiores tempestades da sua vida são na área financeira? Na área amorosa? Saúde? Familiar? Um pastor escreveu o seguinte: muitas vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas aquelas que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Na jornada da vida, na caminhada da vida aqui nesse mundo, surgem perguntas difíceis de serem respondidas. Surgem crises, problemas, angústias, dificuldades que abafam a nossa voz. E muitas vezes então parece que a fé está contra a fé, a palavra de Deus contra as promessas do Deus Altíssimo. Olhando para o texto do Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus ele não pediu, Jesus ele não sugeriu, Jesus ele não aconselhou os discípulos para que passassem para o
outro lado do lago ou do mar da Galileia. Diz o texto que Jesus ordenou que eles fossem. Jesus ordenou. Os discípulos não tinham opção, eles deviam obedecer. E ao obedecer, eles são empurrados para dentro de uma grande tempestade. Como é que nós podemos entender isso? Por que Deus permite que nós sejamos apanhados de surpresa por situações de tribulação, de angústia, de dor, de sofrimento? Por que Deus nos empurra para dentro da crise? Por que nós somos sacudidos por vendavais, por tempestades maiores do que as nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves afligem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Um outro pastor escreveu: é mais fácil entender que a obediência sempre nos leva para os jardins cheios de flores e não para a fornalha da aflição. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que ela nos arrasta para a tempestade. Mas a presença de problemas, queridos irmãos e irmãs, não significa que estamos fora do propósito de Deus, e não significa também que Deus esteja indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Nós precisamos sempre lembrar e ter claro na nossa mente que a vida cristã não é estar numa sala VIP, e nem viver numa estufa espiritual. A vida cristã não é um paraíso aqui na terra, mas a vida cristã é um campo de batalha, um campo de lutas. A diferença entre um salvo e um descrente não é o que acontece com os dois, mas o fundamento sobre o qual a vida dos dois é construída. Jesus disse que o insensato, que o tolo, que o descrente, o ímpio, ele constrói a sua casa na areia, mas o sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Sobre as duas casas cai a mesma chuva no telhado, sobre as duas casas sopra o mesmo vento na parede, sobre as duas casas bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai, a outra permanece em pé. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual a casa está construída. Um cristão enfrenta os mesmos problemas que um não cristão. Um cristão enfrenta as mesmas tempestades que um não cristão. Mas a tempestade não destrói o cristão. Antes revela a resistência da sua fé, da sua confiança no Deus eterno. Um outro pastor escreveu o seguinte: o sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições da vida. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As tempestades não são uma negação do amor divino, mas uma oportunidade para experimentarmos o livramento amoroso de Deus.
Por isso, querido irmão, querida irmã, não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle do Deus Altíssimo. Você pode não entender a razão das tempestades, mas as tempestades são instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. Nas tempestades, Deus te ensina. Os discípulos de Jesus, de acordo com o texto, passaram por horas amargas e de grande desespero, procurando remar contra a maré. A vida no mar era normal para uma grande parte dos discípulos, porque uma grande maioria deles era pescadores. Eles conheciam o mar, conheciam a vida no mar. Mas aquela tempestade transforma-se em algo assustador. O barco é levantado por grandes ondas, o barco é jogado, balançado de um lado para o outro por fortes ventos, e todo o esforço daqueles experientes pescadores para controlar o barco não traz resultado nenhum, e eles acabam desanimando, acabam ficando apavorados. E nesse momento de medo, de pavor, os discípulos esperam pela presença de Jesus, mas ele não chega. Pelo contrário, a tempestade se agrava. Essa é uma das maiores dificuldades da vida, a aparente demora de Deus. Como reconhecer o amor de Deus, se na hora da maior angústia, Ele não chega para nos socorrer? Como entender o poder de Deus, se a crise nos sufoca cada vez mais? Como conciliar a fé no Deus que intervém, quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado, apesar dos nossos esforços? Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como ligar a providência divina com a aparente demora de Deus em atender o nosso clamor, a nossa súplica? Com certeza, essa foi a maior tempestade que aqueles discípulos aflitos enfrentaram no meio daquele mar agitado. Quantas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a aparente demora de Deus em vir nos socorrer. E na aparente demora de Deus em vir nos socorrer, além da tempestade, nós acabamos entrando, quem sabe, num sentimento de solidão, num sentimento de total abandono. E então talvez alguém que não crê, ou o próprio inimigo, começa a colocar dúvidas, colocar perguntas na nossa cabeça. Perguntas talvez como essas: se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho no meio dessa tempestade? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente? Se Deus é Pai de amor, por que a pessoa que você ama
foi arrancada dos seus braços pelo divórcio, pela morte ou por qualquer outra circunstância. Talvez enquanto você esteja agora aqui ouvindo essas palavras, você esteja enfrentando um mar agitado da vida, e as ondas parecem estar passando por cima da sua cabeça. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, mas quanto mais você ora, mais a situação se agrava e mais parece que Deus não está nem aí. Jesus, queridos irmãos e irmãs, apesar do que aparentemente parecia, ele não estava longe. Vamos lembrar onde Jesus estava enquanto os discípulos enfrentavam aquela tempestade? Diz o texto que Jesus estava no monte orando. E com certeza Jesus estava orando por seus discípulos. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando a seu favor. Ele está preparando algo maior e melhor para você. O nosso Deus não dorme nem cochila, mas Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado, e nem a tempestade está fora do controle dele. Por isso, sossega o seu coração. Jesus sabe onde você está, Jesus sabe como você está, e Jesus sabe para onde Ele vai levar você. Querido irmão, querida irmã, os discípulos, eles já haviam enfrentado uma outra tempestade naquele mesmo mar ou naquele mesmo lago. Temos esse relato um pouco antes, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Mas lá naquela tempestade, Jesus estava com eles no barco. Eles clamaram e o Mestre Jesus imediatamente os socorreu. Mas agora, conforme já destaquei, conforme diz o texto, eles estão sozinhos no barco. Eles foram apanhados de surpresa por aquela tempestade que jogava o barco de um lado para o outro. E eles já não podiam fazer mais nada. E com certeza, quando eles viram que não estavam dando conta de controlar o barco, eles gritaram por socorro. Mas a única voz que ouviam era o barulho das ondas batendo no barco. Eles gritam por socorro, mas só ouvem o zumbido do vento e o silêncio do céu. Alguém escreveu: o silêncio de Deus faz mais barulho em nossa alma do que a própria tempestade. Quando Deus fica em silêncio, as vozes da dúvida gritam dentro de nós. Talvez você tenha orado durante anos por algo, e até agora o céu parece fechado e Deus silencioso ao seu clamor. Talvez, queridos irmãos e irmãs, nós estejamos passando como aconteceu com os israelitas, enquanto eram escravos no Egito, sofrendo opressão, sendo castigados, sendo obrigados a trabalhos forçados. Ou talvez você esteja como Jó, sofrendo após ter perdido algo,
Jó, só para lembrar, perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, o seu casamento, os seus amigos. Mas naquele aparente silêncio de Deus, quando Jó começa também a perguntar: por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não acaba? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata? Após todas essas perguntas, e quando o silêncio de Deus perturbava e agravava cada vez mais a tempestade na vida de Jó, é que Deus então vem ao encontro de Jó. Deus ouve Jó, Deus responde a Jó. O silêncio de Deus, assim como as tempestades que eu disse antes, também são pedagógicos. O silêncio de Deus também quer nos ensinar. E nós precisamos aprender. Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio, diz o texto, socorrer os seus discípulos. Como eu já disse, Deus falou com Jó na hora certa. O silêncio de Deus não significa indiferença, não significa que Ele não está atento, não significa que Ele nos abandonou, não significa que Ele deixou de olhar por nós. O silêncio de Deus quer nos ensinar. Jesus não estava indiferente ao clamor, ao pedido de socorro dos discípulos. Jesus estava, como eu já disse, orando por eles. E por isso, após ter orado por seus discípulos, Jesus vai ao encontro deles e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Hoje, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mesmo quando não ouvimos a sua voz, Ele está intercedendo junto ao trono da graça. E isso é o suficiente para nós. Ainda hoje, Jesus continua vindo ao encontro de cada um de nós. E Ele diz para cada um de nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Creia nisso. Amém. Coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém.
Pode sentar, nós queremos trazer as nossas ofertas de gratidão. Sempre lembrar dessa palavra de nosso Deus, que diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Lembramos também aqui de continuarmos orando pelo Rio Grande do Sul, e quem também puder ajudar, puder fazer a sua doação ainda, pode então fazê-la aí nesse Pix. Cantamos Solte o Cabo da Nau. Cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e da tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Nós vamos orar agora. Diana, faz favor, olha se lá tem algo anotado para a oração. Queremos lembrar aqui os aniversariantes dos últimos dias. Aniversário de nascimento, tivemos, obrigado, tivemos no dia 25, o Lucas Gautier Alcântara Menani, o nosso tesoureiro da congregação. Dia 26, o Fernando Henrique Ben, isso? Fernando, dia 26. Dia 26 também,
a Yara Sancel Martins Domenicali. A Sancel está lá com as crianças na escola dominical. Até hoje, vamos incluir até o final do mês aí, e dia 30, a Marina, é isso? Dia 30 a Marina, e também dia 30 o Rudinei Osório Mendes, aniversário de nascimento. Aniversário de batismo, dia 21, a Carmen Paula Glink Miller. Dia 22, o Giovanni Henrique Miller. Dia 22, a Gedimar Aparecida Chiarotti Mendes. Dia 24, a Kelly Patrícia Brancalhão Avelar. Dia 25, Davi Gomes da Silva. Dia 29, Ariane Fernanda Jardim Resque. E dia 30, Vitor Hugo Teixeira Albarazini. Também queremos orar aqui pelo pequeno Augusto, bebezinho, né? Sobrinho da Diana. Ele nasceu com um problema, teve que logo passar por uma cirurgia e agora então está se recuperando, né? Está hospitalizado ainda porque ele nasceu então com esse problema, bem fraquinho, mas com a graça de Deus deu tudo certo a cirurgia, né? E está então se recuperando. Vamos lembrar então do Augusto. Temos algo mais para incluir na oração? Não? Então vamos orar. Bom Deus, gracioso Pai Celestial, não é sem motivo que estamos aqui. O Teu amor que se renova a cada dia nos motiva a estarmos aqui para este culto. Trazemos a nossa gratidão pelo Teu amor que se manifesta de muitas maneiras a todo tempo, dando-nos vida e alento para vivermos. Agradecemos pelo batismo que nos tornou Teus filhos e filhas pela fé em Jesus. Agradecemos pela Tua palavra e a Santa Ceia que mantém e fortalece a nossa fé em Ti. Graças Te damos pelo alimento, pela saúde, por incontáveis momentos de alegria, pela harmonia e paz de nossos lares, pela comunhão de irmãos em nossa congregação. Somos gratos por nos fazeres membros da Tua igreja, cidadãos do Teu reino. Pedimos a Tua bênção para que possamos crescer em fé, amor e dedicação ao trabalho do Teu reino. Concede que utilizemos adequadamente todos os recursos que puseste à nossa disposição para o serviço da Tua igreja. Abençoa o serviço dos Teus fiéis para que seja frutífero. Abençoa as ofertas que trazemos a Ti para a edificação do Teu reino, para que Teus objetivos sejam alcançados e que muitas almas sejam salvas. Continua a conceder as Tuas misericordiosas dádivas a cada um de nós. Dá-nos diariamente o alimento, a saúde, o bem-estar. Amado Deus e Pai, pedimos de maneira especial que continue cuidando do pequeno Augusto. Nasceu com este problema de saúde, passou pela cirurgia. Obrigado por ter cuidado dele até esse momento, e pedimos que continue cuidando, e que de acordo com a Tua vontade, aos poucos o pequeno Augusto possa estar sendo restabelecido na sua saúde, e logo então possa ir para o seu lar, para junto da sua família. Queremos Te agradecer também os aniversariantes que foram aqui lembrados, aniversário de nascimento, aniversário de batismo. Pedimos, amado Deus e Pai, que continue fortalecendo a fé de cada um destes irmãos e irmãs que foi lembrado, que todos permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Ao concluirmos este culto, envia-nos aos nossos lares
e a todos os lugares do nosso convívio como teus mensageiros para testemunhar o teu amor e atuar em teu nome, levando a boa nova da salvação, esperança e vida para amenizar o sofrimento imposto pelo pecado e a morte no mundo. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e atende a nossa oração. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro morto pelo pecador, a paz concede. Pode sentar. Nós celebramos a ceia conforme é o nosso costume aqui. Vem o pessoal da música, mas também o auxiliar, e depois os irmãos e irmãs podem vir. Sejam bem-vindos.
Jesus estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Cantamos ainda este hino, findo o culto partiremos. Pode sentar.
partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos no seu reino de esplendor. Que bom que você está aqui. Obrigado, pessoal da música. Obrigado também a Maria Joana, que trouxe a flor que está no altar, preparou também a Santa Ceia. Obrigado a Paula, que está aí passando os slides. Seu Eliomar também, que ajudou na ceia. Olha, já passou 2 meses de novo, hein? Próximo sábado, Casais em Cristo, às 20 horas, tá? Então, próximo sábado, às 20 horas, teremos aí novamente o nosso encontro de casais. Dessa vez eu coloquei assim, ó, momento de reflexão. A gente sempre tem um lanche depois, então a gente pede que quem puder trazer um lanchezinho, por favor, traga, para a gente ter esse momento aí também de confraternização. Mas também pedimos que confirme a presença até a sexta-feira, dia 2, para a gente ter uma ideia de quantos casais estarão participando. Vai que de repente eu resolvo dar um pirulito para cada um, né? Nunca se sabe, né? De repente, aí eu tenho que saber quantos vêm, né? Mas tá jóia. Pessoal que está conosco pela primeira vez, sejam sempre bem-vindos a esta casa de Deus, tá? No mais, desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma abençoada semana, fiquem todos na paz de Jesus. Domingo que vem também teremos 2 cultos, tá? Domingo que vem teremos o culto de manhã também, com batismo também, né? Teremos o batismo do Theo,